Muito bem, de volta aqui com o programa Sérgio Cruz pela viamorena.com. A gente está anunciando essa entrevista já pelo menos 2 vezes, né? Se a entrevista for como são as eleições, é tranquilo, na 3ª vez a gente está certo. Essa entrevista vem sendo anunciada já há algum tempo aqui, esse nosso bate-papo com o Nicolatti. Nicolatti é uma pessoa que eu conheço há 50 anos, né? Um dos primeiros companheiros de militância partidária aqui no Mato Grosso do Sul, ainda no tempo do Mato Grosso, no tempo da ditadura militar, né? Que nós, né, fomos grandes parceiros na luta pela ditadura militar. Geralmente quem briga contra a ditadura termina perdendo. Nós conseguimos ganhar, né, a luta contra a ditadura e isso é muito bom. E o Nicolatti começou a fazer política partidária, né? A primeira candidatura dele foi exatamente numa dobradinha que nós fizemos em 1982, num mandato dele de 6 anos. Naquele tempo fizeram a prorrogação dos mandatos, só que a prorrogação o cara tinha que se eleger para ganhar os 2 anos. E o Nicolatti se elegeu, né, naquele tempo MDB. Depois nós dois saímos do MDB, fomos para o PDT em 1985. Vê se eu estou certo aqui na minha 1985. E ficamos muito tempo no PDT, eu andei saindo, depois voltei, estou até hoje. E o Bolsonaro, pô, ainda é ruim, meu. E o Nicolatti, depois de uma militância enorme, durante muito tempo aqui e lá em São Paulo, né, chegou a ser dirigente partidário do PDT em São Paulo. Ele volta já há cerca de 10 anos, ele está de volta a Mato Grosso do Sul, e aqui ele continua a militância. Só que resolveu sair do PDT. Cumprimentá-lo com muita satisfação, meu caro amigo Nicolatti, e já começo o programa fazendo uma pergunta. Por que você, depois de tantos anos, deixou o PDT e voltou para o velho MDB? Bom dia. Bom dia, Sérgio Cruz. Eu, na verdade, continuo tendo um respeito muito grande pelo PDT e uma admiração e quase que liderado das propostas do Leonel Brizola, mas, na verdade, dentro de uma perspectiva individual, eu me vi, de certa forma, com um espaço reduzido, e nesse ínterim veio a candidatura do André Putinelli. E o André Putinelli e eu traçamos uma caminhada juntos, que você participou em grande medida, desde o início do primeiro governo do Wilson Martins. São 40 anos de amizade muito próxima. E eu, com esta decisão de ser pré-candidato, entendi que o MDB seria uma volta às origens, como você falou, e é um partido que tem a oportunidade de todos se manifestarem dentro do que acreditam e perseguem, e então resolvi, com respeito aos dirigentes daqui, mas voltei para o nosso velho MDB. Você entra no MDB numa quadra em que a candidatura do Putinelli chegou a ser questionada, né? Questionada do ponto de vista por restrições de ordem jurídica, de ordem legal. Como advogado, qual a leitura que você faz hoje, né, dessa situação do Putinelli? Essas anulações de decisões judiciais, do ponto de vista jurídico, do ponto de vista político, qual é a reflexão que você faz em cima disso aí, e em que isso pode, né, alterar, pode mudar, pode impactar, pode favorecer ou prejudicar o Putinelli na próxima eleição? Olha, eu lhe digo com toda sinceridade, como acabei de dizer, a minha amizade com ele vem ao longo dos anos. Então, desde o início, já
em 2018, que eu venho acompanhando esta aberração jurídica, uma perseguição pela qual o judiciário foi um instrumento indevido do manuseio político, pois o André Putinelli teve os seus questionamentos consolidados em sentenças condenatórias e o nosso judiciário é muito lento. Aquelas sentenças e aqueles inquéritos que levaram-no e ao filho à prisão lá foram, obviamente, matérias de recurso. E agora, como se avizinha a eleição de 2022, novamente desencadearam este processo. Ocorre que, neste período, como o nosso judiciário é muito lento, o Tribunal Superior avaliou e reformou em totem as decisões do juiz, anulando a sentença e afastando-o do processo que versa esta decisão que foi reformada. Então, lamentavelmente, nós vimos forças políticas interferir no judiciário, fazendo com que o judiciário fosse um instrumento para penalizar um político, cerceando-o do seu mandato. Veja que os prejuízos para o Putinelli, de ordem moral, são enormes. Ele, o filho, presos em 18, e agora esta nova tentativa. Então, eu vejo que essa reforma veio em bom tempo, em boa hora, livrando-o desta mácula e dando-lhe todas as condições de voltar a ser o nosso governador do estado de Mato Grosso do Sul. Ô, Nicolato, você encontra algum termo de comparação entre a situação do Bolsonaro e a do Lula? Olha, eu, em princípio, tenho que lhe dizer que nós estamos com a Simone, a nossa candidata. Agora, o Bolsonaro, em que pese a sua condição de presidente e como tal eleito pelo povo, merece nosso respeito. Nesta questão da pandemia e outras decorrentes, a tratativa com a imprensa e outras situações em que ele atua de uma forma muito agressiva, traz uma negatividade na minha avaliação. E o Lula? Bom, o Lula, é aquele que muitas das vezes ele traz uma situação de questionamento, mas também traz inovações extremamente oportunas e oportunísticas, como é o caso agora do convite do Alckmin ser seu vice. Quer dizer, isto é uma jogada que nós temos que, como se diz, tirar o chapéu para o Lula, porque fez com que a sua candidatura, que já tinha uma potencialidade muito grande, ao se consolidar esta vice, praticamente tem todas as possibilidades até de ganhar no primeiro turno. Mas, como disse o senador Tasso Gereissati, do PSDB, a candidatura da Simone é uma candidatura que tem potencialidade, porque ela não tem nenhuma mácula e o grande problema dela é que não é conhecida. Mas hoje mesmo ela está na Grande São Paulo, lá na favela Heliópolis, na favela, e está junto com o prefeito do MDB lá, buscando ser vista e visualizada. Colati, agora eu vou fazer a pergunta que eu deveria ter feito, né? Eu troquei os nomes. A similaridade dos casos do Lula e do Putinelli. Bom, os dois
tem um destino bastante significativo junto ao judiciário. O primeiro, porque tem as perspectivas todas de tudo o que tem sido feito nesta pandemia e entre as outras atitudes tomadas, o judiciário já está sendo acionado contra o Bolsonaro. Já o Lula teve toda uma trajetória sob a égide do judiciário também, e nós, desde o primeiro dia, eu tenho dito isso há 3, 4 anos, o Lula não atuou de uma forma plenamente como presidente da República, deixando alguns quesitos a desejar. Porém, aquela ação lá em Curitiba, do apartamento, jamais poderia ter sido um instrumento para jogar todos os questionamentos que foram jogados. Tanto assim que foi tudo anulado e o juiz Sérgio Moro agora está, de certa forma, numa situação bastante delicada em relação ao próprio judiciário, uma vez que foi anulado tudo. Então, o Lula e o Bolsonaro têm em comum esta polarização que eu vejo não muito adequada para o nosso país no momento que nós vivemos, porque esta situação não traz uma posição de conforto na democracia. É uma radicalização que nós já vimos no passado que não leva a nada. Assim sendo, eu acredito que os dois têm em comum exatamente esse espectro aí do judiciário. Falando agora das expectativas, não eleitorais, mas das expectativas com relação a uma atuação na Assembleia Legislativa. É claro, você já deve ter feito uma avaliação de como funciona, conhece o DNA, né, dessa Assembleia que está aí, das Assembleias passadas. Que lacuna você, se eleito, pretende preencher na Assembleia Legislativa? Bom, em primeiro lugar, eu me vejo na obrigação de lhe dizer, eu estou com 77 anos e teria já a oportunidade, pela minha caminhada, tanto na profissão de advogado como na militância política, sempre muito intensa e ativa, de contribuir, mas contribuir de outra maneira. Mas como eu tenho uma netinha de 5 anos e vejo milhares de crianças e idosos e vejo o nosso país passando uma situação de extrema dificuldade e delicadeza de encaminhamentos para não agravar mais, tomei a decisão de disputar. Agora, respondendo à tua pergunta, é óbvio que o leque é muito amplo das atividades do parlamentar Nicolatti, se Deus assim permitir. Porém, como os meus 6 anos de mandato, que foram precedidos por uma atuação de advogado, à época em que Campo Grande tinha 75 favelas, e ao nos eleger com teu apoio, com o apoio do prefeito Lúdio e dos vereadores da época, nós conseguimos viabilizar uma lei que oportunizou a primeira Secretaria de Assuntos Fundiários desse país. Abrindo um parênteses, sei isso porque 10 anos depois, o Rames me liga, eu lá em São Paulo, e diz, Nicolatti, você tem que ter um orgulho. Hoje tem mais de 100 secretarias de assuntos fundiários, a tua foi primeiro. E aquela atuação fez com que o Lúdio, depois o André Putinelli como prefeito, fossem erradicadas 75 favelas da época. Lamentavelmente, o sistema econômico hoje, nós temos aí hoje várias favelas. No parlamento estadual, eu tenho um compromisso que se assemelha àquele da época. Nós temos muitos agricultores familiares
aqui no nosso estado se congregam em associações, são dezenas e dezenas, das quais eu advogo para algumas, e nós, no nosso país, 75% da alimentação vem da agricultura familiar. No entretanto, eu não sou contra o agronegócio. O agronegócio está aí para dar uma sustentação econômica à nossa nação perante o contexto mundial. Porém, o agricultor familiar tem uma dificuldade enorme, é uma má vontade neste governo, no governo anterior, da Dilma, do Lula, sempre com até mesmo não uma perseguição, mas um esquecimento. E a potencialidade do nosso país, e especificando aqui no nosso estado, com terras férteis e com uma enorme gama, um enorme número de agricultores familiares pretendendo plantar em pedaço de chão de terra sua, encontram dificuldade. Como é que funciona hoje isso? O governo federal e o Banco do Brasil, através da Agraer, têm alguns programas dos quais oportunizam o financiamento a agricultores familiares para que recebam coletivamente recursos e adquiram fazendas através de compra. Como é que funciona isso? Uma fazenda de 500 hectares, você vai colocar lá 70, 60, 80 agricultores familiares, cada um vai lá assumir a sua cota à parte de dívida e o Banco do Brasil financia cada agricultor ou cada agricultora familiar e paga o fazendeiro à vista. Isto é ótimo, é um plano e um projeto excelente, só que a burocratização traz tantas dificuldades e tantos empecilhos que os próprios fazendeiros que estão colocando as suas propriedades à venda vêm com muita ressalva. Então é preciso que nós tenhamos no nosso parlamento vozes que venham ao encontro desses anseios e eu pretendo ser um deles. Essa eleição de 2022 vai ser uma eleição diferente, uma eleição que não vai ter mais coligação para deputado estadual e para deputado federal. A eleição, o partido tem que andar com as próprias pernas, não vai ter mais a tal de coligação, e fica um pouco mais, naturalmente, um pouco mais difícil, principalmente para candidatos de primeiro mandato, no seu caso. Como é que está hoje o MDB no estado de Mato Grosso do Sul, do ponto de vista eleitoral, né, para aumentar a bancada? O MDB tem hoje 3 deputados estaduais. Como você acha que vai ser possível, né, eleger um deputado federal, ampliar essa bancada? Ampliando a bancada, quer dizer, seria oportunidade, inclusive, para os novos, né? Até porque tem 2 aí tem 3 já fazendo campanha. Na verdade, nós temos hoje a possibilidade efetiva de não só o Moca, que vem para deputado federal, fazer mais um, pelo menos, ou quiçá 2. Na Assembleia Legislativa, nós temos os nossos parlamentares, temos o nosso presidente, que foi parlamentar e que foi de uma dignidade a toda prova, quando se dispôs a disputar para governador, quando inviabilizou-se a candidatura do André, e temos já esta potencialidade natural. Agora, como bem você falou, a potencialidade do André Puccinelli e a situação por que passa o nosso Estado em relação a demandas, eu acredito que há possibilidades, porque tenho um trabalho bastante contínuo e atuante, especialmente em Campo Grande e nas cidades mais próximas, e o André é um candidato que vai
com certeza absoluta, puxar muitos candidatos. Então, dentro desse quadro, eu acredito que o MDB possa fazer uns 5 deputados, possivelmente, e espero estar entre deles um eleito. Nicolás, espero que você, você sempre, aqui no Mato Grosso do Sul, sempre foi muito querido da população por sua militância, por sua honestidade, principalmente, por sua inteligência, sua capacidade de articulação. Espero, poder contribuir, inclusive, com a sua eleição em nome do nosso velho companheirismo, na nossa militância conjunta, durante tanto tempo. Espero que você seja bem sucedido. E aqui neste programa, esse programa vai ser porta-voz da sua candidatura, a gente vai estar à sua inteira disposição para você passar todas as informações, para você divulgar aqui quando possível, porque a legislação é muito rigorosa, tem muitas restrições, aliás, uma bobagem, No nosso tempo, a gente começava a fazer campanha no começo do ano, não tinha nenhuma restrição. Hoje, depois da democracia, a democracia passou a criar uma série de restrições completamente dispensáveis. Mas você conta com a gente e, naturalmente, a gente vai ter muito mais oportunidade para discutir muito mais assuntos de interesse de Mato Grosso do Sul e interesse do Brasil com a sua presença. E, finalmente, a gente conseguiu fazer uma entrevista que eu gostaria de ter feito com você já há mais tempo. É a entrevista que está sendo programada para o ano que vem. Aliás, para o ano passado. A modernidade vai terminando impactando a nossa agilidade de conduzir. Muito obrigado a você, Nicolás, por sua participação. E, antes de encerrar, eu gostaria que você fizesse um retrospecto rápido da sua, para o pessoal começar, quem não te conhece, começar a te conhecer. De onde você veio, onde você esteve, onde você está e para onde você quer ir. Então, rapidinho, você traça esse perfil. Perfeitamente. Eu, em 1968, estava no 3º ano da Faculdade de Direito do Mackenzie e era vice-presidente da União Estadual dos Estudantes. Tive reveses junto à ditadura militar e já trabalhava de viajante desde o início dos anos 60 aqui no Mato Grosso de então, e vim para cá e fiquei 8 anos meio numa atividade sem voltar ao estudo. Voltei a estudar 8 anos depois e me formei pela Faculdade de Direito da FUCMAT. Eu sou campograndense de coração. Dos meus 5 filhos, 4 nasceram aqui. Aqui eu enterrei meu pai, minha mãe e trouxe meu irmão, Dr. Pedro Américo Flores Nicolatti, de São Paulo para cá. Exerci a advocacia intensamente nas causas sociais antes e depois do meu mandato de vereador e exerci um mandato de vereador de 6 anos que muito me honra. E agora, neste momento delicado porque passa a nação, como lhe disse, tomei esta decisão de colocar meu nome à disputa para deputado estadual para que possamos poder ajudar o Putinelli e a Simone ou o Lula, sei lá quem, que chegue lá no Planalto, porque eu fui 6 anos vereador de oposição, mas nunca votei contra uma proposta que viesse ao encontro do interesse de Campo Grande. Da mesma forma, agirei e o nosso governador André terá como Nicolatti lá na sua base para ajudá-lo. Obrigado por sua participação e até o próximo programa. E pau na mula. Tchau, pica-pau. Bem, você foi a gente vai voltar em outras oportunidades a falar com o Nicolatti, não só com o Nicolatti, falar com outras figuras de protagonismo nessa campanha eleitoral que vai começar. Eu quero entrevistar aqui o André Putinelli, quero entrevistar aqui o Riedel,
o Marquinhos Estrada, já fizemos a entrevista preliminar com ele, não tratamos do assunto da sucessão, mas já fizemos algumas entrevistas com ele, mas eu quero voltar a falar com o Marquinhos Estrada, falar com a Rose, com todos aqueles que vão protagonizar essa eleição de 2022, que é uma eleição muito importante, né? Como todas as eleições importantes, mas essa tem uma particularidade.